Líderes de partidos aliados ao governo Lula reuniram-se com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na tarde de hoje. Eles querem que seja instaurada a apuração sobre a política monetária do Banco Central. Os parlamentares alegam motivação viciada e vício de finalidade na manutenção da taxa de juros em 13,75%. Querem também apuração de eventuais responsabilidades do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela falta de controle da inflação no Brasil. Assinam o pedido entregue a Pacheco 14 deputados do PT, PV, MDB, PSD, Solidariedade, PSB, PDT, PCdoB e Rede. Cris, aí os partidos de esquerda, então, assinando em peso, esse pedido. E a gente sabe, taxa de juros tem a ver com previsibilidade, segurança jurídica, geração de emprego e renda, e não com motivação viciada ou vício de finalidade. Esse aí é o pelotão da narrativa, Lula falou lá para o Maduro que precisa construir uma outra narrativa, ou seja, vamos inventar uma historinha aí para enganar os bobos, os trouxas que nos seguem, para eles acharem, no caso agora do Banco Central, para eles acharem que a culpa pelo fracasso na economia, na política econômica, é do Campos Neto, e não do Haddad, do Lula e desse desgoverno aí todo sem sentido, que não consegue apresentar plano nenhum, além do gastar mais do que arrecada. O presidente do Banco Central, independente, está segurando a inflação graças a essa política econômica. E a gente sabe disso, e o Congresso foi um apoiador dessa independência do Banco Central justamente por isso. E é por isso que o governo Lula está inconformado. Aí ele quer um Banco Central debaixo do controle dele. Ele quer fazer com o Banco Central o que ele fez com o Ministério da Saúde, agora no discurso, na defesa da Nízia Trindade. É meu o Ministério da Saúde, ninguém tira quem eu pus lá, é meu. Igual o Flávio Dino com a Polícia Federal também, ele agora é dono da Polícia Federal, Depois acusavam o presidente Bolsonaro de interferência. Eles fazem agora o que eles diziam que o outro fazia e não tem nem vergonha na cara. Tem que parar com esse ataque ao presidente do Banco Central e parar principalmente de criar a falsa ideia para a população de que os juros altos são ruins para a economia. Nesse momento, eles são necessários. Se não fossem, já teriam caído. Quem sabe se Haddad e Lula conseguirem implantar uma política econômica decente no país e fazer os empregos serem criados, as empresas retomarem sua produção. A gente está com as montadoras de carro aí fechando portas. E não é por um mês de férias remuneradas, aquelas estratégias que usavam no passado. Não, é por um ano inteiro, vão ficar fechadas. Não tem mais produção porque não tem quem compre. Não tem quem compre porque não tem gente com salário sobrando. Não tem gente com salário sobrando porque não tem emprego para todo mundo. E não tem emprego para todo mundo porque a política econômica atual é um fracasso. Na verdade, ela nem existe. É uma política que não foi mostrada aí para a população. O agronegócio sendo atacado o tempo todo, é o motor-chefe da nossa economia, sendo chamado de fascista desde a época da campanha. Um governo que solta um plano safra ali, mas continua chamando o agronegócio de fascista, de mau caráter. Então querem o quê? Que a economia reaja como? Se não é o Campos Neto ali, o negócio já estava muito mais destrambelhado. E aí eles ficam com a narrativa. Então esses partidos todos, aí, esses partidecos de extrema esquerda que estão sempre juntos e misturados, são um comboio, um bando, um furacão, uma carreta, o que a gente quiser nominar aí, mas cheios de narrativa e zero de proposta, como, aliás, o governo Lula inteiro. Augusto, esses partidos aí todos de esquerda querem responsabilizar Roberto Campos Neto pela falta de controle de inflação no Brasil. Olha aqui, segundo o Supremo Tribunal Federal, mentira é crime, Fake news, divulgar fake news. Se uma mentira, cada mentira correspondesse assim, a 1 hora de cadeia, teriam que inventar a prisão perpétua para o Lula. Só vou lembrar aqui que a gente vive falando quando aparece uma conversa fiada desse tipo. O presidente Lula da Silva, ele entre 2003 e 2006, a Selic registrou alguns dos maiores valores do século, tendo chegado ao recorde de 26,5%. O dobro do que se vê agora. Apresente esse número para ele, pronto, e aí para essa conversa.
A oposição, a cada vez que o Lula levantar esse argumento, ia mostrar um cartaz, aí aqueles que a Ana costuma usar para apontar mentiroso, mostra isso aí. Ou então recomendar que os caras se arrependam em outro lugar do voto que eles do presidente que escolheram. E, pô, está aqui, Lula, 26,5%, recordista do século. O Ana Campos Neto já disse várias vezes, mas no mês passado ele afirmou novamente, né, que se o Banco Central não tivesse aumentado a taxa de juros ainda em 2022, a inflação no Brasil estaria na casa dos 12% a 13%. Né? Quer dizer, ele antecipou para evitar uma inflação maior no país. Né? Foi um dos poucos países, inclusive, que... Isso, e muita gente agora condena, né, esse aumento, dizendo que é uma coisa política. Ora, se fosse política, ele não teria feito isso que você acabou de falar, Paula, ainda em 2022, né, no governo do presidente Jair Bolsonaro, uma eleição ali, né, à frente. Agora, é curioso como alguns veem cobrança a Pacheco e outros veem ataque quando as pessoas cobram, né? Na minha lista de crimes lá do Ministério Público contra lá da peça de 215 páginas contra a Jovem Pan, um dos meus crimes é cobrar do Pacheco o impeachment de ministros que cometam inconstitucionalidades no Supremo Tribunal Federal. Mas aí, aliados de Lula cobrar de Pacheco a ofensiva contra Campos Neto, aí é parte da democracia, aí não é crime hediondo, né? Imagina. Olha, a gente tem que torcer muito para o Campos Neto não cansar desse jogo sujo todo, porque Campos Neto é um homem, votaram aí, foi eleito o melhor presidente, né, de bancos centrais no mundo, e a gente tem que torcer para que ele não canse desse jogo sujo, porque realmente não é fácil. Você vê que o Campos Neto ele tem uma veia patriótica, digamos assim, né? E a política até para colocar o Brasil acima de toda essa sujeira que acontece. E é um dos nomes que continua mantendo o Brasil no lado bom do assunto, do debate internacional sobre o nosso país, porque o lado que corre com maior ênfase aqui fora é Lula com ditador, Lula com Maduro, é Lula criticando porque o dólar é a moeda, né, para os assuntos comerciais no mundo, é o Lula em silêncio em relação aos navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro, é o Lula com um sistema judiciário aparelhado, principalmente com Alexandre de Moraes. E um dos pontos que ainda dá um pouco de ar para o Brasil é exatamente a autonomia do Banco Central e o nome Campos Neto. Não é possível que o nosso abismo vai incluir também, né, o nosso caminho ali ao abismo vai incluir também o Campos Neto abandonando aí o barco, porque, na verdade, com esse tipo de comandante aí ao leme, é um Titanic.